Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Aí a gente vai ler até o 24. Diz assim: minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim. Entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amém. Pode se assentar, fique bem à vontade. Hoje é um dia, para o povo brasileiro, um dia importante, um dia de eleição, candidatos ao legislativo, ao executivo municipal, eleição de vereadores, eleição de prefeitos, um dia de alegria para alguns, um dia de decepção para outros, um dia de frustração maior ainda para outros, um dia que alguns descobrem que eles não são quem eles pensam ser, um dia que alguns vão descobrir, uau, eu não sabia que eu era e agora eu sou. É um dia dessa maneira. E é um dia também que para nós é muito importante, porque hoje vamos participar da ceia do Senhor. E talvez, como o Dulcinei falou aqui, um dia de muito alerta para nós. Um dia de alerta para redirecionarmos a ideia, redirecionarmos a visão, redirecionarmos pensamentos. Hoje, algumas pessoas, no momento, eu acho que confundem algumas questões, passam a idolatrar homens, passam a idolatrar políticos com, a essência da palavra mesmo, a idolatria à pessoa. Se esquecem de que nada mais são do que servidores, mas os colocam num patamar eu ia falar mito, mas não vou falar não, porque é outra eleição hoje. E às vezes nos esquecemos de quem realmente deve ser adorado, o único que deve ser adorado, o único que deve ser exaltado, o único que deve ser glorificado, que é Jesus Cristo. Eu sou de uma fase, sou de uma época, que a gente não podia nem falar assim, nossa, eu adoro pudim. Mamãe está aí? Tá. Eu não podia falar isso, eu adoro pudim. Ela falou, não, adorar só a Deus. Nem como questão de linguagem, sabe? Força da linguagem. Aí eu adoro isso. Não. Adorar era uma palavra estritamente ligada a Deus. E hoje a gente vê, irmãos, me perdoem, por favor, chega a beirar o ridículo a adoração que algumas pessoas têm em alguns políticos. Isso é ridículo, irmãos. Mas, cada um que sou cada um, já diz a minha neta, e eu não tenho nada que falar isso agora, porque não tem nada a ver com a mensagem. Mas vamos lá. Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta que abraçou a dor do pecado do povo, o profeta que sofria pelo pecado do povo, vendo o que o povo estava fazendo diante de Deus. E Jeremias foi um profeta que sofreu demais, muitas humilhações, muita vergonha, foi agredido,
Ou seja, o ministério de Jeremias foi um ministério muito difícil, um ministério árduo para ser vivido, até porque as profecias de Jeremias eram todas contrárias à vontade das pessoas à época. E além de Jeremias escrever tudo isso, né, no livro de Jeremias, ele ainda consegue descer um pouco mais, ele consegue descer um degrau a mais na humilhação, na tristeza profunda, e aí ele escreve o livro Lamentações de Jeremias. Como se não bastasse toda a história triste que ele escreveu, ele ainda escreve um capítulo mais triste ainda. Ou seja, ele lamenta, ele chorou pelo pecado do povo, e ele diz o seguinte: olha, eu vou escrever um pouco mais ainda, um pouco mais de tristeza. E ele fala do sacrifício do povo, o que o povo passou pelo período babilônico, o que o povo recebeu de, não é castigo, mas de consequência por ter abandonado a Deus, o que o povo viveu. Ele consegue, no livro de Lamentações, colocar tudo isso de uma forma que a gente possa entender bem. E no capítulo 3, nesse texto que nós lemos, ele, relatando tudo isso, ele fala sobre toda a situação. Fala: gente, eu estou me lembrando de tudo isso, mas eu quero trazer à minha memória Jeremias falando alguma coisa que me traga esperança. Eu quero tentar lembrar de algo que me anime. Eu quero tentar lembrar de algo que, dentro de mim, Jeremias falando, no meu coração, eu tenha uma esperança, eu tenha um renovo, eu tenha uma força a mais. A situação dele estava tão complicada, estava tão complexa, que ele olha e fala: eu preciso receber alguma coisa, lembrar de alguma coisa que possa me animar. Eu preciso reviver algo que eu possa me animar. E ele continua dizendo: eu lembrei o que eu posso me basear, eu lembrei o que eu posso dar o meu suspiro de esperança, eu lembrei o que eu posso ter um momento de alívio. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas elas são a cada manhã. E o melhor, elas não têm fim. E como se não bastasse ele lembrar que as misericórdias do Senhor são dessa maneira, ele continua dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Ou seja, ele falando para ele: Jeremias, lembra de uma coisa, cara. A sua porção é o Senhor, a sua parte é o Senhor, você tem o Senhor, você está sendo cuidado pelo Senhor. A alma dele, os sentimentos dele estavam lutando com essa palavra: eu quero isso, eu quero acreditar nisso. E quando Jeremias fala sobre isso, irmãos, a gente descobre umas questões bem interessantes. Porque misericórdia é quando você olha para a dor de alguém, e com o seu olhar você sente aquela dor daquela pessoa, e você tem um desejo de mudar aquilo. Você tem um desejo de mudar aquilo que você está vivendo, que você está vendo. Eu sempre falo que pena, ninguém é digno de pena, porque pena não muda a vida de ninguém. Pena não muda nada. Pena, as coisas, ter pena de alguém não muda a história de ninguém. Misericórdia não. Misericórdia, você tem desejo de pelo menos amenizar aquele sofrimento que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Misericórdia, você tem pelo menos o desejo de olhar e falar assim: não, eu vou tentar ajudar alguém naquele momento. Isso é ter misericórdia. Então, quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, a gente pode entender da seguinte forma: todos os dias, Deus olha para nós e fala: eu vou tentar melhorar o momento que ele está vivendo. Eu vou mudar um pouquinho o momento que ele está vivendo. Eu vou tentar mudar um pouquinho tudo que ele está vivenciando.
Porque quando a gente se depara com o agir de Deus na nossa vida, a gente precisa entender, irmãos, de uma forma bem clara. Deus, Ele é Deus, e para nós tem que ser prazeroso estarmos na casa dEle. Para nós tem que ser prazeroso podermos cultuar o nome de Deus. Para nós tem que ser alegre podermos estar na presença de Deus, tem que ser muito grande o sentimento no nosso coração de podermos estar na presença de Deus, não é por nós, mas é por Ele. Por isso que não dá para entender certos comportamentos no meio de culto, pessoal brincando com o celular, pessoal vendo o celular, pessoal mexendo em celular. Irmão, guarda o seu celular, por favor. Não é hora disso. Igreja do Senhor não é lugar de presença obrigatória. Igreja do Senhor é lugar de presença de devoção, de gratidão, de reconhecimento que servimos ao único Deus que merece ser adorado, irmãos. Sabe, a gente fica num... Uau! E às vezes a gente do púlpito fica vendo, eu fico me melindrando. Imaginando, não, é uma mensagem importante, é alguma coisa importante, mas nada. Se eu me melindro com isso, que sou mortal, igualzinho a você, eu fico imaginando Deus. Que culto é esse que estão prestando a Deus? Estamos aqui diante de uma mesa representando um sacrifício do Senhor. Uma morte, uma dor, uma perda, para podermos estar aqui, para quê? Para quê, irmãos? De verdade, para quê? Para saber o que está acontecendo lá fora? Para saber se o prefeito A, B, C, para saber se o vereador está mais cotado, para saber se o Marçal vai perder, se o no Rio vai ganhar, para quê? Para quê? Se o momento de adorar a Deus não é pouco, está sendo insuficiente. Por isso que Jeremias, quando ele olha, ele fala, gente, eu preciso lembrar de alguma coisa que me dê esperança. Eu preciso me lembrar, porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus é mestre, em muitas, né? Mas se tem uma coisa que Deus é mestre, é em dar-nos oportunidade para novos recomeços. Se tem uma coisa que é especialidade de Deus, é Deus permitir nos dar novos recomeços. E a Bíblia, ela é cheia desses recomeços. Eu queria, né, hoje eu vou tentar terminar o culto um pouquinho mais cedo, para facilitar a vida dos irmãos. Tem a eleição, tem a votação, né, tem o compromisso das irmãs em casa, tem os maridos que têm o compromisso de levar as esposas nos restaurantes, essa coisa toda. Hoje eu vou tentar, facilitar um pouquinho, tá, a sua vida, para poder adiantar. Então, eu vou rapidamente aqui falar de algumas pessoas, o que seria a vida delas. O que seria a vida delas sem a oportunidade de um novo recomeço? Jairo, o importante da sinagoga, vai até Jesus e fala, olha, será que o senhor pode ir lá em casa? Minha filha está doente e tal. Jesus fala, vou sim. E no meio do caminho, no meio da andança, indo para lá, alguém chega para Jairo e fala, Jairo, ó, não incomoda mais o mestre, não. Sua filha morreu. Normal, situações normais da vida. Situações que acontecem na vida, situações que, sabe, resolvem. Isso faz parte da vida. Morrer faz parte da vida. E podia ter parado aí o texto. E a gente ia pregar, a gente ia criar textos, a gente ia criar esboços sobre a pregação. Quando Jesus não chega a tempo, por exemplo, seria um bom tema se a filha de Jairo tivesse morrido. Quando a multidão atrapalha o milagre do outro, porque a multidão estava agarrada com Jesus, atrasou Jesus chegar. Aí a gente podia, né, falar, não faça parte da multidão para atrapalhar Jesus na vida dos outros, no milagre dos outros. Dava para pregar em tudo.
Mas Jesus vira para Jairo e fala assim: ô Jairo, não tema, crê somente. Você só precisa disso. Você só precisa exatamente disso. Crê somente. Porque eu vou dar um novo recomeço na sua vida. E Jesus vai com a multidão vai toda a casa de Jairo. Quando chega lá, Jesus chama os Pedro, Tiago e João, né, os pais, para entrarem. E eu fico imaginando o pessoal do lado de fora, porque eles estavam na expectativa da menina morta. E de repente sai a filha de Jairo. E ela podia dizer: olha, eu tive um novo recomeço. Jesus me alcançou. Ah, mas você não estava morta? Estava. Virava até vídeo de YouTube. Vi umas flores, vi um caminho claro, as flores se comunicavam comigo por telepatia. Eu cheguei até aí do lado de lá. Mas uma mão me alcançou lá, me trouxe e me deu um novo recomeço. Uma que não chegou não tão longe na caminhada, mas aproveitou o milagre por tabela, foi na mesma passagem a mulher do fluxo de sangue, desestimulada, desesperada, ou seja, sem a esperança mais, doente, não tinha mais dinheiro, não tinha mais tratamento, não tinha mais nada. Ela falou assim: quem sabe eu não consigo um novo recomeço se eu só conseguir colocar a minha mão na orla do vestido dele. Não preciso falar com ele, não preciso encontrar com ele, não preciso da unção dele, não preciso da oração dele, não preciso da visita dele, eu só preciso encostar na roupa dele. Não preciso fazer campanha no templo, não preciso levar pombinha para o sacrifício, não preciso fazer nada. O meu recomeço vai depender de eu só encostar na roupinha dele. E ela vai, encosta. Jesus para. Moça, me perdoe, mas ter vivido na época de Jesus devia ser muito engraçado. Devia ser muito legal você ver os de repentes de Jesus assim, a multidão apertando, ele... Aí o que foi? Não, alguém me tocou. Para, Jesus. Jesus, a multidão está te apertando, rapaz. Como é que alguém me tocou? Eu falei: não, filho, foi diferente. Com esse toque, alguém conseguiu um novo recomeço, foi diferente. Tem uma coisa acontecendo que foi diferente. Com esse toque aqui, a vida de alguém mudou, foi diferente, você não está entendendo? Alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. Quantos naquela multidão estavam ansiosos por uma resposta de Jesus também? Eu fico pensando isso. Mas nenhum deles pensou: não, se eu só encostar. Não, se eu só tocar nele. Foi só essa mulher. Alguém podia estar pensando: ah, se ele fosse lá em casa fazer uma visita. Ah, se ele abençoasse o médico. Ah, se ele abençoasse o meu patrão. Ah, se ele abençoasse a minha família. Tantos ais que a gente fala. Em vez de a gente falar: não, eu só preciso encostar nele. Jesus parou. Quem me tocou? Ela falou assim: fui eu, sim. Foi eu quem te tocou. Tá bom, só queria saber isso. O que aconteceu com você? Estou boa. Uma chance de um novo recomeço. Estou começando de novo. Uma nova chance. Ou seja, quando a gente olha para a nossa caminhada com Deus, irmãos, e Jeremias fala sobre isso, o que está trazendo a esperança ao seu coração hoje? Qual é a esperança? Você já parou para pensar nisso? O que anima você hoje? Qual é a esperança que pode te animar hoje? Qual é o que você precisa lembrar que já aconteceu para você ter um renovo na sua vida, um renovo de esperança, um renovo de força, para ter um novo recomeço? A vida que é mudada, quando as pessoas veem a mudança de Jesus na vida do outro, isso fortalece a fé de qualquer pessoa.
Quando a gente vê o sucesso alcançado através de Jesus Cristo na vida de alguém, isso muda a vida de qualquer um que está olhando de longe. Lembra da outra mulher que teve um recomeço? Apresentaram-na diante de Jesus, falaram: Jesus, olha, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés diz que é para ela ser apedrejada. E o que a gente vai fazer então? O que o senhor diz? A lei estava certa, a mulher estava em pecado, a lei era para apedrejar mesmo, estava tudo certinho, pedra não faltava, gente para apedrejar não faltava. Ela não sabia, ela sabia da culpa, ela sabia da responsabilidade, ela sabia das consequências, ela sabia de tudo isso. Um momento totalmente verdadeiro, não tem nenhuma invenção nessa passagem, não tem nada que seja para burlar a lei, nada, não tem nenhuma pegadinha, estava tudo certo. A lei podia ser aplicada porque o fato havia acontecido e estava tudo certo. Só que ninguém contava que eles iam falar justamente com aquele que traz esperança no nosso coração. Ninguém contava com isso. Jesus não veio cumprir a lei? Veio, então ele vai cumprir a lei. Vai, ele cumpriu a lei. Ele não descumpriu a lei. Ele não falou: não, vamos quebrar o galho dela. Não, minha filha, vai lá e você promete. Não, ele não falou nada disso. Ele não falou nada disso. Ele falou: não, está certo, é para apedrejar. Mas vamos fazer uma coisa. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vai lá. Pode atirar. E se a mulher estava perto dele, eu imagino do jeito que eu imagino Jesus, do jeito que eu penso que ele é, a Bíblia não fala sobre isso, ele pode até recuar. Pode jogar. Pode jogar. E se Jesus quisesse ser um pouco mais, me entendam, por favor, tá? Engraçado, irônico, ele podia falar assim: ô, João, você não vai tacar pedra, não? Ô, fulano, você não vai tacar pedra, não? Aí alguns dizem: não, porque quando Jesus abaixou e estava escrevendo no chão, ele estava escrevendo os pecados do povo. Não precisa não, irmãos. Na presença de Jesus, ele não precisa escrever nada nosso, não. Porque quando a gente está na presença dele, nós mesmos sabemos quem nós somos. Ele não precisa apontar nada para a gente, não. Quando a gente está na presença de Jesus, a gente sabe quem nós somos. E a Bíblia diz que foi saindo um por um, e eles foram embora. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: não sei. Eles foram embora. Eles foram embora. O Senhor tirou eles da minha vida. O Senhor me abençoou. O Senhor me deu um novo recomeço. O Senhor me deu uma nova chance. O Senhor me deu uma nova oportunidade. E o único que podia cobrar alguma coisa, falou assim: faz uma coisa, filho. Eu também não vou te condenar, não. Eu não vou te condenar, não, porque eu tenho misericórdia de você. Eu estou vendo o que você está vivendo. E o meu sentimento é melhorar esse momento que você está vivendo. Então você pode ir embora. Você pode ir. Você pode viver a sua vida. Agora, uma dica: não faz mais isso, não. Tem uma nova caminhada. Tem uma nova chance. Siga adiante. Por isso que Jeremias falou no versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Eu sei que só ele pode, então eu vou esperar em quem? Eu vou esperar em Jesus. Eu vou esperar nele. E até então, ninguém
tinha vivido o que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos colhendo frutos de todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento que não conheceram a Jesus, não conheceram o Salvador, não viram a história dele, eles só acreditavam. Todos do Antigo Testamento só acreditaram numa promessa de Deus. Não viram, não viveram, não conheceram, mas durante séculos foram profetizados atos que Jesus faria. Isaías, eu acho que 700 anos antes de Jesus nascer. Por aí, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías diz assim, olha, a gente ganhou um presente. Um menino nos nasceu, está dizendo, ó, já nasceu, já está aqui. Um filho se nos deu. Já ganhamos o presente, 700 anos antes do presente chegar. Já ganhamos um presente. E ó, e tem mais, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, ou Maravilhoso Conselheiro, pode escolher, não tem problema nenhum. Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ó, e tem mais, e o principado estará sobre os seus ombros. Mas cadê esse presente? Não chegou ainda, mas a gente já ganhou. 700 anos antes de Cristo. As profecias vêm desde o Gênesis, quando acontece a queda do homem, Deus fala para a mulher, ó, de ti, mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Desde o Gênesis. Aí hoje nós somos privilegiados, irmãos. Ah, mas eu não vi Jesus. Tá, mas a gente consegue vivenciar a história dele, porque já não é mais profecia. Ele já veio, ele já nasceu, ele já cresceu, ele já salvou, ele já morreu, mas ele já ressuscitou também. Então tudo isso a gente está vivendo hoje. Somos privilegiados. A gente olha para essa história hoje e temos relatos de sobra do nascimento de Jesus, da vida dele, da morte dele, da ressurreição dele. Então a gente é privilegiado, a gente está melhor do que todos os profetas do Antigo Testamento. Porque a gente já consegue vislumbrar a história real do que o fato aconteceu. A gente pode olhar e falar, não, peraí, rapaz. No Antigo Testamento, ninguém encostou na orla do vestido de Jesus. No Antigo Testamento, ninguém pôde gritar igual o cego da estrada de Jericó. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha o que o cego está gritando, Jesus, filho de Davi, sente o que eu estou sentindo hoje aqui e muda a minha vida. Jesus, filho de Davi, sente só um pouquinho do que eu estou passando aqui, mas muda a minha vida. Do Antigo Testamento, eles eram abençoados, os milagres aconteciam, curas aconteceram, lógico que aconteceram. Mas nenhum deles podia dizer assim, não, eu tive com Jesus. Eu sei. O privilégio de João, né? A Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. O privilégio de Zaqueu, ontem em Sumidouro eu falei isso um pouquinho, acho que sobre Zaqueu. O privilégio de Zaqueu, eu ouvi uma das frases mais, é difícil falar isso, né, mais fabulosa, mas uma das frases fabulosas de Jesus, é comovente, ouvir o que Jesus fala com Zaqueu, é de derrubar toda e qualquer teoria de que as pessoas acham que Jesus, como homem, se achava superior a todo mundo, que Jesus não se misturava com a multidão, não. A frase que Jesus fala para Zaqueu, irmãos, ela acaba com toda essa teoria, porque ela é comovente. Jesus vira para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce, porque hoje é bom para mim entrar na sua casa.
Jesus podia falar para Zaqueu, Zaqueu, desce aí que eu vou entrar na sua casa e vai ser bom para você. Rapaz, você não tem noção de como é que vai ser bom para você, porque eu vou entrar. Jesus fala, não, vai ser bom para mim. Eu entrar na sua casa, Zaqueu, vai ser bom para mim. Porque quando eu entrar na sua casa, Zaqueu, mais uma vez eu vou conseguir cumprir o meu propósito. Porque vidas vão ser alcançadas, Zaqueu. Vidas vão ser transformadas. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu e ficou quieto. Acabou o diálogo, acabou a fala de Jesus. Jesus parou de falar. Aí Zaqueu começa. Senhor, deixa eu falar com o professor. Ó, se eu enganei alguém, se eu roubei alguém, se. Aí tem um crente que fala, não, Zaqueu era pilantra. Se. Zaqueu nunca falou isso. Ele falou, ó, se eu fiz isso, eu vou além da lei. A lei manda eu devolver 3 vezes, eu vou devolver 4. Aí Jesus fala, hoje entrou salvação na sua casa, Zaqueu. Porque Jesus estava dentro da casa? Não, porque Zaqueu já havia sido transformado só pela presença de Jesus. Só a presença de Jesus já transformou Zaqueu, irmãos. Só a presença de Jesus já muda o ambiente. Só uma fala de Jesus já acaba com todo um burburinho. Lembra lá no Jardim das Oliveiras, Getsemane, quando Jesus vai ser preso, os soldados chegam com um pedaço de pau para prender Jesus. Ele fala, vocês estão procurando quem? Nós estamos procurando Jesus, sou eu. O que aconteceu com o soldado? Caiu tudo. Sou eu. Só isso. Sou eu. Esse sou eu faz toda a diferença. Moisés morrendo de medo de falar com o Faraó. Faraó, ô Deus, tá, eu vou lá falar com o Faraó. Ele vai me perguntar quem me mandou ir lá. O que eu falo? Não fala nada não, rapaz. Falo, eu sou, me enviou. Acabou. Não precisava carta de recomendação, não precisava carta de apresentação, não precisava uma comitiva ir à frente com vários presentes para Faraó, nada disso. O eu sou resolve todas as questões. Por isso que Jeremias, quando ele escreve Lamentações e fala sobre isso, irmãos, é extremamente atual. Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu quero lembrar, eu preciso lembrar alguma coisa que fortaleça o meu momento. Eu preciso lembrar, e eu acredito que mais do que eu, muitas pessoas aqui estão precisando lembrar de alguma coisa para fortalecer a sua fé. Já estamos cansados, não estamos? De ouvir que não vai dar certo. Já estamos cansados de achar que não vamos. Já estamos cansados de ouvir, não, você não vai conseguir. Já estamos cansados de sonhar e de sonhar. Acho que já deu, né? Acho que já deu para largar sonho de lado, não deu? Chega, né? Vamos começar a abraçar de novo. Vamos começar a sonhar de novo. Vamos começar a planejar de novo. Marcelo, mas eu não tenho força. Não é para você ter força, não. É só para você lembrar o que já te dá esperança. Lembra aí. E sabe quem pode te dar esperança nessa manhã? Jesus, irmão. Ele pode. E se tem uma coisa que Ele quer fazer, é nos abençoar. O sacrifício de Jesus, irmão, ele nunca vai ser inferior a qualquer um dos nossos dilemas ou das nossas tragédias pessoais. Sempre vai ser superior. O sacrifício de Jesus sempre vai acima, vai estar acima de qualquer demanda nossa. Então, se você não lembrar, Marcelo, eu estou começando a minha caminhada agora, eu não estou lembrando. Se você não lembra de nada, não tem problema. É só você olhar para essa mesa. É só você olhar para essa mesa posta aqui. Pãezinhos cortadinhos e vários cálices com suco de uva.
não é um lanche, não é um café, não é um coffee break, não é nada disso. É um memorial. É uma lembrança. Que quando você for participar desse pão, você vai lembrar que ele representa o corpo de Cristo. Quando você for participar do cálice, você vai lembrar que ele representa o sangue de Cristo. Tá, e aí? E aí, o corpo e o sangue que foram dados no nosso lugar. O sacrifício que nos comprou. A nota promissória, a cédula que nós tínhamos na mão do diabo, Jesus rasgou. Jesus comprou a nossa dívida. Você sabe o que significa isso? Vou te explicar, muito simples. Pastor João Miranda não. Pedro deve 5.000 para o João Miranda. Aí eu vou lá no Pedro e falo assim, Pedro, você está devendo quanto para o João Miranda? Falei, sem juros. 5.000. Tá. Aí eu vou no João. João, quanto que o Pedro está te devendo? 5.000. Ele anotou, aí ele assinou uma promissória? Assinou. Cadê a promissória que o Pedro assinou, João? Está aqui. Me dá ela aí. Toma os 5.000. 5.000 paga? Paga. Está aqui, 5.000. Me dá a promissória. Aqui. Pedro, pode voltar a sorrir, meu filho. Está aqui a sua promissória. Você não deve mais nada ao João. Está aqui. Quem dera a promissória fosse só de dinheiro, irmãos. Quem dera essa nossa promissória fosse só de 1.000, 5.000, 10.000. 1.000 você pegava com um emprestado aqui e pagava, 5.000 você pegava com outro aqui emprestado e pagava, 10.000 você pegava com o do Cine emprestado e pagava, né? Vai subindo, né? Quem dera fosse isso. Quem dera, irmãos, fosse isso. Quem dera fosse isso. Mas a promissória está ligada aos sentimentos. A promissória está ligada à dor interior. A promissória está ligada às feridas interiores. A promissória está ligada aos traumas de infância. A promissória está ligada a todo o sofrimento anterior a conhecer Jesus Cristo. Tudo aquilo que o diabo usava para apontar, tudo aquilo que o diabo usava para atacar, tudo aquilo que o diabo usava para menosprezar, para envergonhar, para humilhar. Jesus falou assim, ô filho, você não deve mais nada disso. Está aqui. Exatamente isso, ó. A sua alma agora pertence ao credor, que é Jesus, ó. E em relação a isso, vou jogar só umzinho para não fazer sujeira. A Bíblia diz que Deus pega as nossas transgressões que estavam escritas naquela cédula e faz assim, ó. Joga para trás dele, a Bíblia diz, e delas não se lembra mais. Temos ou não temos esperança para a nossa vida? E que nessa manhã você entenda duas coisas principais. Primeiro, o privilégio de estar cultuando ao Senhor. Então valorize isso. E segundo, por mais difícil que esteja o seu momento, tenha esperança, porque Deus vai lhe dar um novo recomeço. Você acredita nisso? Vamos ficar de pé.